Segunda tentativa. Vamos lá. Então, eu não sei porque a conexão aqui tá normal. Só que eu não recebo tua solicitação. Vamos lá, Tila, vamos ver. Nossa! Agora acho que vai, hein? Não, eu já tava aqui. Você não vai fazer isso comigo no Instagram. Pelo amor de Deus. Quando na vida eu vou ter uma oportunidade dos states assim? Nunca mais. Ah, tá bom. Olha, eu já te chamando de Tila, não pode, né? A gente é formal aqui, né? Tem que... Vamos se recompor. Ai, que Olha, amiga, que saudade. E aí, tudo bem? saudade. Tudo jóia. Caminho nessa correria da América, mas tudo bem. Tava presa no trânsito louco aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Então, você falou, eu tô 1 hora de casa, mas já já eu chego. Eu falei, Tava na estrada, cidade pertinho, pertinho. A hora aqui pra gente é pertinho, né? Mas eu falei, não, vou correr que vai dar tempo. Deu uma atrasada aí, mas deu tempo. O som tá a bom? gente. Tá, e você tá me ouvindo bem? Perfeito. Que eu nem coloquei fone, nada. E aí? Como tá a vida aí? Ai, corrida, amiga, corrido entre trabalho, filho, esposo, mas graças a Deus. Eu vi que entrou um pessoal. Eu vi que entrou um pessoal novo aí, deve ser um pessoal amigo seu aí, olha lá. A Jana, amiga linda, bem-vinda aqui. Beijo. Muita Luciano, gente nova aí, querendo saber como que tá essa amiga do outro lado do mundo, olha lá. meu cunhado, Thiago, Teu cunhado tá aí? Olha lá, já mata a saudade. meu cunhado tá. Bom, vou até então, já vou para essa galera aí, vou agradecer primeiramente. Eu já fiz uma introdução que depois caiu falando sobre a comunidade, é, me apresentando, mas agora o espaço é seu. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que vai passar por essa live, que está aí, vai deixar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente. E quero que você se apresente. Nosso tema é sobre recomeços, né? A vida é o eterno recomeçar. E a hora que esse tema bateu aqui no meu coração essa semana, eu falei, é, Deus faz as coisas da maneira certa, né? A gente acabou se conectando, falando de política. Eu tenho certeza que a hora que eu te chamei, você falou, pronto, ela daqui já quer vir embora. Ah, com certeza. Que, que Preparei. eu quero. É, Mas se apresenta para esse pessoal. Quem é a Breila? Como está a Breila hoje? boa tarde, pessoal. Para os meus seguidores aqui, é um prazer estar recebendo esse convite da Michelle. A Michelle é uma amiga muito querida, né? Tenho outros seguidores aqui dela, que eu sou a Breila. Estou há 5 anos e meio, quase 6 anos, morando nos Estados Unidos. Sheila é casada, mãe de 2 filhas, empreendedora agora nos Estados Unidos, empresária, trabalhadora, sonhadora, amiga da Michelle de muitas datas, muitas datas. E é isso, Mi. Estamos aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Vai lá. A Breila, pessoal, para quem não, com certeza, pessoal, ninguém sabe, a gente seguiu um tempo junto aí pelo corporativo, a gente trabalhou um tempo junto aí no corporativo, né? Gente, A gente tudo no esse ao vivo aqui.
Não, é a vida como ela é, não tem nada não tem nada de flores, não, é isso aí. Tô contando aqui para quem não sabe, a gente trabalhou junto, né? Teve um pedaço aí quando você estava no Brasil, aqui no corporativo. Sim, Quem era? Me conta quem era a Breila quando estava no Brasil, né? Eu lembro Breila que não saía da academia, a Breila que corria para lá e para cá, a Breila que mudou de cidade, que foi lá para Cuiabá, quente pra caramba, inquieta também. sim. Aí achou uma pessoa tão inquieta como ela. Conta um pouquinho pra gente. É pior do que eu, sim. A Breila das nossas épocas era a, a de baladinha sertaneja, sonhadora, mas assim, era mais racional do que a exploradora, aventureira. Depois depois que a gente se torna mãe, a gente começa a ampliar um pouco a visão. Nosso mundo, né, começa a se expandir mais, e a gente vai pelo lado dos filhos, né, para o bem dos filhos, pensando mais nessa questão de um futuro dos filhos. E Catanduva, do interior de São Paulo, uma cidade pequena, fomos para Mato Grosso, Sinop, foi uma experiência muito boa. Foi lá que começou um divisor de águas nas nossas vidas. Lá a gente montou uma empresa, tinha uma franquia da TIM, telefonia celular. Meu esposo era representante comercial. Logo, ele foi também chamado para gerenciar uma seguradora de carro. E a nossa vida estava indo, estava fluindo, de repente deu um start nele, né, nessa questão de querer conhecer os Estados Unidos, querer vir para cá. E ele começou a pesquisar, muitos vídeos e tal. E aí, quando ele me convidava para assistir os vídeos com ele, eu tentava meio que me esquivar, falava, vai, lá vem ele com essas ideias doidas de novo, né? E eu acho que um grande passo, o primeiro grande passo da minha vida foi essa mudança, essa saída, né, do estado de São Paulo, da minha família ali. Nós éramos muito. Era cidade para cá. Eu era conhecida como a filha do Betão, meu pai era né, envolvido com futebol. E de repente sai, você já tem que começar tudo de novo num lugar que ninguém te conhece. Então, né? Porém, como que vai ser? E foi uma época muito boa. A educação foi anos em Sinop. Quando ele começou com a história de que parte da gente. Eu, legal. Só que, tipo assim, esse seria a um muito longo prazo. Só que foi muito rápido. Foi quando ele começou a entrar nesse assunto, eu acho que não levaram 5 meses. A gente já estava com o visto para cá tirado, a gente estava negociando uma nova empresa já. Ele já estava pedindo conta do trabalho. E de repente nós estávamos entrando num avião para vir embora para cá. Eu, meu esposo e minha filha. Na época eu só tinha a pequena. Ela era bebê, eu lembro, né? Ela era pequena. 4 anos e meio, mais ou menos, né? Porque aí nós saímos de lá para. E foi uma trajetória, assim, muito, muito legal e abriu um leque na nossa vida. Foi o grande divisor de águas na nossa vida. Eu lembro. Você lembra disso? Se eu for te falar, você lembra? Acho que pessoal, tá cortando a. Depois se fala só pra gente se tá cortando o áudio como que tá, viu? Eu lembro, você vai lembrar disso também, que foi quando você foi, o primeiro ano, eu tava no primeiro ano, acho que da faculdade. E aí eu lembro uma vez que eu saí no corredor, porque você me ligou, eu te liguei, a gente tava trocando áudio. E aí você falava, nossa, eu tô aqui.
É muito barato o lanche do McDonald's. E essas lojas de utensílios tem coisa aqui de R$ 1, que equivale a R$ 1. Você tem um monte de coisa, tem produto de limpeza. Olha como que marca. E é produto de limpeza. E aí eu lembro que eu saí da faculdade e falei, Leandro, porque eu sempre quis também. Você lembra que eu também te falava, né? Que eu sempre. Meu sonho é morar em Portugal. E era antes da Cecília, mas aí, enfim, né? A gente tem etapas. E aí eu falo, Leandro, olha aqui, escuta o áudio dela. Olha isso. Eu era Wesley, porque aí eu chegava nele e ficava na cabeça dele, né? Ficava. Então, é uma coisa assim, falo, gente, eu lembro que a Bia era pequena, eu lembro também, e eu imagino, aqui até queria que você contasse um pouquinho pra gente, que você teve os recomeços dentro das cidades que você passou aqui no Brasil, que já é um grande recomeço. A gente sai de uma zona de conforto, principalmente quando a gente fala aqui em Catanduva, a gente tem uma limitação totalmente, sabe, em vários sentidos, você sabe disso. A gente tem para empreender, para se relacionar, tem vários pontos aí. Quando a gente se permite sair fora também, são recomeços, mas eu sei que são recomeços difíceis, mas positivos. Só que quando a gente fala de morar num país longe da família, levar a sua família, que no caso a Bia era pequena, você começar também novamente o empreendedorismo, uma nova língua, novos costumes. Eu sei que você ficou também longe da sua mãe. Você sempre teve essa ida e vinda, né, dela, seu, e teve toda essa mudança. E aí eu queria que você contasse um pouquinho nessas etapas assim, quando você chegou, os desafios que você encontrou assim mais gritantes na sua vida pessoal, na sua vida profissional, até você ajeitar todo esse cenário. Como que foi essa experiência? Até falando, porque como eu falei no começo da live, tem muita gente que depois dessas eleições deve ter gritado para alguém, ai, vamos embora desse país. Então fala um pouquinho. Nossa chegada, nossa vinda, meu desafio já começou na saída daí, né? Porque eu tinha aquela insegurança de sair da minha mãe. Quando eu fui para o Mato Grosso, a minha mãe, a gente, né? E há um ano e meio atrás, perdi pula, mais novo. Então, o primeiro desafio foi para minha mãe, eu tô indo embora. E, enfim, eu fui conversando tudo. Quando a gente chega, tá? Eu acho que começam porque até então você tem tudo planejado, menos na tua cabeça. Por exemplo, eu antes de sair daí, eu fiz um curso de micropigmentação, que eu falava, nossa, eu tô indo para os Estados Unidos, eu tô formando, Lembro. tô contabilizando no Brasil. O áudio, mas eu acho, tá falando que o seu áudio mas eu acho que deve ser a conexão por causa da onde ela tá, né? Tá cortando. É, Tá travando, gente? Vai falando aí, porque eu não tô acompanhando aqui os comentários. E a gente vai idealizando como que vai ser a chegada e tal. E eu corri fazer um curso de micropigmentação, que eu falei, bom, eu tô indo para os Estados Unidos, mas eu não vou limpar a casa, né? Primeira coisa, eu falei, eu quero já pegar e tal. E, amiga, é uma loucura, porque a gente chega, o primeiro momento é um vislumbre, é tudo novo, é novidade, é tudo lindo, o negócio é parece, por isso. entendeu? O lugar funciona, né? A minha mãe cobrava muito, nova filha, tá indo pra onde? Vou faculdade, casa. Não. E quando eu
e começar a recomeçar tudo de novo. Despesa de casa, despesa com filho, tudo. Você vai começar novamente. E aí começa os primeiros desafios. Eu acho que a primeira coisa é a nossa aceitação da perda da nossa identidade antiga, né? Aí aqui eu já não tinha a minha profissão no começo. Eu realmente caí na limpeza de casa. Né? Eu fui com uma amiga limpar a casa. E eu lembro que a primeira semana que eu fiz isso, eu chorava. Eu falava, gente, eu não estou fazendo isso não. O que eu vim fazer aqui? Estou nisso agora. Eu lembrava da minha mãe às vezes cobrando aquilo lá, aquela situação. E eu lembro que eu na primeira semana eu cheguei em casa e assim, eu voltava impecável. É totalmente diferente. Então eu nunca eu não sou minha unha na forma pintada, mas enfim, ela é aquele preconceito, né, que veio fazer aqui. E eu chegava em casa, eu via meu esposo totalmente desfigurado, cansado, suado e vibrando. Uau, estamos nos Estados Unidos, estamos nos Estados Unidos. E eu falava, o que eu estou fazendo? E aí um dia eu fiz uma oração muito sincera com Deus, conversando com Deus. O porquê, né, eu estou passando por isso. Eu quero entender qual que é o propósito de tudo isso. O propósito vai ter. Eu acho que não é só isso que Deus tem para minha vida. E assim, sabe, Michele, eu falo que foi uma oração que eu acho que eu fiz muito sincera, que de repente eu mudei a minha visão, eu mudei o jeito de olhar as coisas, eu comecei a entrar em casas de pessoas com um olhar totalmente diferente, e eu comecei a ser aceita na casa das pessoas, principalmente dos americanos, de braços abertos. Então, tipo assim, eu comecei a ficar pessoas assim com altos poderes aquisitivos, pessoas com dinheiro, pessoas que batiam nas minhas costas e falavam: o que você precisar de alguma coisa aqui, você pode contar comigo. Tá? E assim, aí, a partir de então, foi rolando todas as coisas. O meu esposo, ele partiu para a área. O tempo foi passando, as coisas vão se encaixando. Né? Começaram a aparecer oportunidades. É um tempo, sabe? É um tempo de aprendizado, é um tempo de amadurecimento, é um tempo de conquista. E eu falo assim, é um tempo da gente, a gente perde a nossa antiga identidade, mas a gente constrói uma identidade muito mais forte, muito mais resistente. Hoje eu tenho certeza que assim, eu não tenho medo nenhum mas é um desafio. Eu falo pro meu esposo, se você falar que a gente vai embora amanhã pra China, eu assino embaixo, entendeu? Então, ela vai de forma que você vai perdendo medos, medos que às vezes você fala, nossa, são medos tão bobos que a gente tinha, né? Hoje a gente tem coisa muito maior para se preocupar e vai forjando um caráter na gente mais forte, uma segurança, entendeu? E o tempo foi passando, a gente, graças a Deus, hoje eu continuo com a minha empresa, né, de limpeza. Tem uma empresa de carpintaria que a gente contrata outras pessoas, subcontrata outros trabalhadores para a nossa companhia. Eu tenho uma empresa de revenda de produtos de beleza, produtos para cabelo, progressiva para cabelo, produtos para cabelo. E já startando num projeto aí de venda pelo Amazon. Então, a gente se reinventou aqui, né? Eu falo que a Breila hoje, meu Deus, eu acho que na hora que eu olho para trás, eu falo, graças aos meus recomeços, a Breila hoje mudou um pouquinho, amiga.
para Eu melhor. anotei aqui e eu acho que vai ser a sua frase essa, porque você viu lá depois no Instagram que eu coloco depois uma frase que é algo que marcou a live. E o que você me falou que chegou o momento que eu perguntei para Deus qual era o meu propósito, eu acho que foi, igual você falou, um divisor, porque foi o momento que você parou e olhou para dentro, né? Sim, Que você parou e isso fez toda a diferença. A hora que você muda aqui dentro também e aceitar que você estava recomeçando, que você estava num cenário diferente, mas que a mudança que você deveria fazer naquele momento era mais sua, de aceitar o que estava ali por vir, o que você estava enfrentando. a gente escuta muita coisa, né? Quando a gente comenta de sair do nosso país, seja para cá, seja para um outro tipo de, né? Qualquer outro país, vai ser muito difícil você ouvir palavras e pessoas te incentivando, né? Quando eu comecei, eu sei que ela levou um choque, né? E eu sei que ela foi comentar com algumas clientes dela na intenção, talvez, de receber um refúgio ali que eu estava indo embora. E as clientes dela falavam, que maravilha, Beth, deixa ela ir. Nossa, Sim. ela tem que agarrar a oportunidade com unhas e dentes e deixa aí, depois você vai ter lugar para passear. E aí eu acho que isso também foi trabalhando muito nela, né? E uma coisa, sabe, que o nosso pastor lá de Sinop falou e que eu gravei, que eu peguei, ele falou assim, ele falou, olha, quando a gente comentou com ele, que estava, né, pensando em vir para cá, ele falou, para abençoar uma pessoa financeiramente, ele não precisa mudar ela geograficamente. Entendeu? Deus é Deus. Se ele quiser te abençoar em Catanduva, ele vai te abençoar e te prosperar aí. Se ele quiser me abençoar aqui, seja onde for, entendeu? Então, financeiramente, não existe estratégia geográfica para Deus abençoar a nossa vida. Ele falou só que existe realmente propósitos, entendeu? Vai de você saberem qual é o propósito que Deus tem na vida de vocês. E desde quando nós chegamos aqui, com um ano que a gente já estava aqui, a minha cunhada veio, já veio de mudança, né? Ficou, se estabeleceu, se restabeleceu, se recomendou também. Veio minha mãe, meu sogro vieram a passeio, mas já vieram casais de amigos nossos que nós pudemos receber, dar aquela recepção, né? Quer dizer, nós chegamos sozinhos, nós viemos com as 4 malas e minha filha, né? Só que a gente não tinha ninguém conhecido esperando a gente aqui. E eu lembro que nós chegamos justamente no aeroporto de Orlando. Meu esposo catou eu numa mão, a minha filha na outra mão, falou: é agora que a nossa vida começa de novo. Olha, Eu me acho. arrepia. E assim, na minha cabeça, eu falava: bom, deixa eu ir vivendo um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Amanhã eu vou pro parque, eu vou conhecer o parque com 35 anos. Deixa eu ir caminhando um passinho de cada vez, senão eu vou. E aí a gente começa a ver a trajetória toda, sabe? Eu falo, meu Deus, outra dificuldade, outro desafio que passava muito na nossa mente era a língua, né? Aí você muda de um estado para o outro, mas todo mundo se comunica, e aí chega aqui eu falava, meu Deus, e agora? Eu tinha uma má noção ainda, né, do inglês, tinha estudado há muito tempo, na minha adolescência. Mas o Wesley não falava nem bye nem hi, entendeu? E eu falava, meu, o que vai ser desse menino agora aqui, né? Eu falo que hoje ele me deixou para trás na língua, entendeu? Ele foi tendo na convivência, nos desafios, ele é fluente em espanhol e ele não passa vergonha com ninguém no inglês. E eu, uau! Jura? Não acredito. Isso, e esse obstáculo da língua, eu acho que é um dos maiores medos, porque eu lembro quando eu fui fazer uma viagem pela Europa, lá que eu fiquei 30 dias, eu não sei inglês, eu tenho
alguma coisa que me trava, sabe? Que parece que é mais difícil de entrar na minha cabeça. E, no entanto, que eu coloquei como projeto, todo dia eu faço 15 minutos daquele basicão. Mas o inglês que a gente estuda, você sabe que é o inglês diferente do que é aí. É Então, tá, totalmente diferente. Por mais que você chegue fluente aí, é o inglês diferente. E eu, eles percebem isso, né? eu E quando falava, eu fui viajar, eu me senti muito mal, porque o inglês é mundial, né? E cara, eu me voltei tão assim, com uma sensação de impotência, falei, eu preciso aprender isso, porque é um obstáculo gigantesco. Gente, a gente tem que ter inglês, assim, todo mundo quer viajar um dia, nem se for para pedir um café da manhã na padaria e não depender de ninguém. a gente de um jeito, as coisas vão tomando proporções. Acha, hoje até brigar em inglês se precisar. Eu falo, quando nós chegamos, eu chego nos lugares, pergunta certinha, pronta, em inglês. Só que quando eu vi a resposta, eu falava, gente, eu não tô E entendendo. agora? Aí meu esposo olhava para mim, e aí, o que falou? Eu falei, não entendi nada. Aí ele falava, gente, teu pai vai te. Nossa, teu pai já tá revirando lá no túmulo, sabendo que gastou tanto tempo de inglês com você. E acaba. E assim, outra coisa, a Flórida, né? E o estado que eu moro aqui, o povo fala muita gíria, entendeu? É aquele inglês, parece o Eu, português, é o inglês aqui meio, sabe, meia boca, assim. E aí eu falava, gente, mas parece que não era isso que eu aprendi, né? E aí você vai. Só que a comunidade brasileira, a comunidade hispana aqui também é muito grande. Então, quando a pessoa te respondia, e me respondia, né, no caso, em inglês, e via que a gente ficava parada, assim, aí ele já tentava falar espanhol. Aí eu começava a fazer gesto, mímica. E olha, são desafios que. eu sei, eu tô rindo porque eu sei como que é essa sensação. E, É uma sensação terrível. e ainda bem que eu não estava mais bebendo nessa época, porque você imagina ver tentando falar inglês. Você ia falar inglês, você ia perguntar se ele habla espanhol. Aí a gente acaba encarando. Hoje o tempo passa, a gente dá risada de muita coisa. Mas nós já passamos muito aperto, assim. Mas eu falo que tudo isso meu, não existe dinheiro que pague, entendeu? São experiências que a gente vai levando para o resto da vida e a gente vai conversando e compartilhando. E eu vejo que tem muita gente, realmente, hoje esse quadro político do Brasil fez com que muita gente nos chamasse, né, para conversar, tá desesperado. E assim, eu nunca joguei terra no sonho de ninguém. Muito pelo contrário. Se a pessoa fala que tem vontade de vir, o que você me fala? Vale a pena? Meu, vale muito a pena, entendeu? Se não for por uma vida que você vai traçar aqui, vai ser por um lugar que você vai conhecer, uma cultura que você vai conhecer, né? E assim, uma coisa também que eu não posso deixar nunca de falar, Deus realmente ele foi muito fiel na minha vida, sabe? Na nossa vida. Porque ele foi colocando pessoas para nos direcionar do dia que chegamos, entendeu? Até hoje. Passaram alguns picaretas no nosso caminho, mas assim, muita gente boa também, entendeu? Muita gente boa, muita gente que soube dar bons conselhos, que soube nos direcionar. Então eu falo que Deus também, no mesmo jeito que tem os apertos, Deus coloca uns anjinhos para ir amenizando. E são vivências, são recomeços maravilhosos, sabe? Hoje eu falo que eu me sinto muito mais segura eu, na questão pessoal, né? Hoje eu estava comentando com um amigo meu aí, seguidor de Instagram. Aí eu falei para ele, falei, nossa, eu recebi esse convite, eu falei, mas eu tô morrendo de vergonha, eu nunca fiz isso, eu nunca falei.
né? E é engraçado, porque o dia que você me mandou o convite, que a gente estava conversando, e você já comentou isso daí, há mais ou menos 1 hora atrás, eu estava conversando com a Janaína, ó, a Jana tá aí. Ela sabe disso. Ela veio me falar, tipo, me dar um elogio, né, nessa minha postura política que eu tomei, e ela, amiga, não deixa isso morrer. Você tem que falar, você tem que, né, abrir mais a sua trajetória. Nossa, é um exemplo para mim. E eu falei, poxa, Jana, falei, a gente às vezes acha que a gente está passando despercebido, né? A gente não tem intenção de ter uma rede social para se aparecer, nada. É realmente para registrar momentos. A família inteira está aí no Brasil, né? Eu falo, essa saudade que a gente sente, a gente acaba vendo foto, vendo uma postagem, interagindo. Eu falei, então a gente, eu falei, eu não, meu perfil não é certo, principalmente por isso. Eu quero estar mandando solicitação, eu não aceito, né, qualquer pessoa. Eu falei, é engraçado, a gente às vezes acha que nossa vida está passando meio despercebida. Você tem um convite diário, falar não. Sim. Mas sabe por quê? Você percebe assim, a mulher por crença e por muitas limitações já está enraizado que ela nunca pode falar, ou sempre é a última que fala, ou guarda para si, isso daí vem lá de trás, né? E às vezes as pessoas, às vezes não, as pessoas se preocupam muito. Eu vou me expor aqui, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Então tem muito disso, de ainda você estar preocupado com o que a pessoa vai falar se eu vou até falar sobre política, que é o que mais a gente fala agora, né? Não tem jeito, mas o que a pessoa vai falar se eu apoiar o lado A ou o lado B, né? Então assim, a pessoa ela não quer se expor, ela não quer se colocar ali, quer ficar neutra porque ela tem medo do que as pessoas vão falar, e ela não está preocupada no resultado que isso pode chegar, e quantas pessoas você alcança com a sua posição, seja política ou de qualquer outro tema. A gente nunca vai agradar todo mundo, mas sempre vai ter alguém para que a gente possa se inspirar. Eu acho que o que tem que reinar, que até inclusive a gente comentou sobre isso, é as pessoas pararem de adotar a sua verdade como absoluta. A partir do momento que eu gosto do azul, eu vou falar que eu gosto do azul porque o azul é a minha cor preferida, é a minha coloração pessoal. Mas se você gosta de verde, eu vou escutar o porquê você gosta de verde. E nem por isso eu vou falar que você gosta de verde, mas você não serve para mim porque você é isso, porque é aquilo. Então, a gente puxando esse viés da política, eu acho que é o respeito. Né? A gente coloca a nossa posição, mas a gente tem que estar respeitando o ser humano, que isso é base, tanto na política, quanto na família, quanto nas amizades, quanto mulher, né? A mulher é dificilmente, não sei se você sofreu algum tipo de preconceito quando você foi se colocar aí na sua empresa, abrir uma empresa, se colocar como frente de um negócio, a gente ainda tem preconceitos e até mesmo invisível. Vou colocar até um básico para você, aqui no Brasil, mas quando você vai fazer uma entrevista de emprego e o recrutador pergunta para você, você tem filhos? E aí ele quer saber, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 filhas. Tá bom, Brega, mas com quem que elas ficam? Como que você vai vir trabalhar? Logo, ele não vai perguntar isso para o seu candidato, para o outro candidato que é homem que vem logo depois de você. E por que não? Sendo que hoje a gente tem o mesmo patamar de desenvolvimento e de potência. Né? A gente não briga por isso. Então, assim, eu falo respeito, igualdade e essa postura da gente ter voz, da gente falar mais. E também saber acatar quando aquilo que a outra mulher, no caso, está falando, não é coerente com o que você pensa. De repente não é naquele momento, mas no outro momento, de repente, você vai avaliar de outra forma. Então a gente tem que se colocar mais em posições de discussões, tantos temas políticos e outros que virão, e parar de se esconder.
parar de ficar pensando, eu quero falar, mas o que a pessoa vai falar, pensar de mim? A hora que a gente mudar esse patamar, que a gente se desenvolver e mudar, a gente não vai ter mais medo de recomeçar, porque você tem que mudar um mindset teu, para você tirar esse medo e esse medo não te limitar. Você vai recomeçar, você vai falar, você vai se expor, e de repente a pessoa que te agrediu, você vai também retrucar com elegância, porque o seu patamar, o seu desenvolvimento está em outro lugar. Então a gente tem mesmo que falar. E a Janaína viu isso realmente em você. E como eu te falei, por mais mulheres assim, que possam vir falar, discutir diversos temas. A gente briga tanto por uma posição, por uma cadeira, mas se a gente não estiver ali para requerer essa cadeira, como que vai ser? Vai esperar que a outra faça por mim? Não, eu vou fazer a minha parte. Não é verdade? É bem isso. E preconceito era um medo também. Coisa de preconceitos. Mas, graças a Deus, eu não tenho um episódio que eu poderia falar para você que eu fui discriminada, ou que eu sofri um preconceito do povo americano. Por isso que pareça, às vezes a gente passa pelos nossos próprios conterrâneos, mas o povo americano é aquilo que eu te falei. Eu entrei na casa das pessoas, a gente era algum brasileiro, faz de celular, gente, nervoso, ele fala oi já batendo, já abraçando. E aqui não, aqui eles são dele. Também não tem uma certa afinidade depois de você. Muito pelo contrário, o americano ele é na dele, porém gosta de verdade. E tinha pessoas que às vezes eu já ia então brasileiro tentando abraçar a pessoa ficada, que falava tá acontecendo. Depois de um certo tempo é contrário, mas a pessoa já fazia café, queria junto. Então é muito engraçado. Foi uma muito diferente do que eu já tinha escutado, né? Eu falava, como que quando chegar tal. E as palavras, eu tinha vergonha de tipo falar uma palavra errada, né? Eles observavam e falavam, pode falar, não tem vergonha de falar. Eu vou te corrigir, mas você nunca vai esquecer. E você tem que ter orgulho. Ela falava, inclusive, olha, eu tenho 80 anos, eu me sinto envergonhada diante de você. E você está aí, tentando falar o inglês, arranha o espanhol. Então é muito bacana. Tá? A gente sai do país, mas quando abre fora do país, sabe, a nossa língua é muito difícil para eles, né? Vou pegar um carregador aqui, só um minutinho. A nossa língua é muito difícil para quem está fora. Eu também lembro da minha experiência que nessa vez que eu fui viajar, eu fiquei 10 dias na casa de uma família polonesa. E aí eu lembro que o inglês é básico nas escolas públicas. O inglês é básico, o menino, ele tinha 11 anos. Então, quando eu cheguei na casa desses poloneses, eles procuraram na internet comida brasileira, fizeram steak de frango, batata assada, que era o mais próximo da nossa comida. E aí o menino veio de 11 anos e ele falava o inglês perfeito. Então ele falava polonês, ele falava inglês, e aí ele tinha nessa escola pública, ele podia escolher uma outra língua, que ele estava aprendendo russo.
E aí a gente tentando conversar sobre isso, eles falaram que o português era o que eles tinham mais dificuldade de tentar aprender, porque a nossa língua, o verbo, né, ele tem muita dificuldade, eles têm muita dificuldade de entender, inclusive. Falei, olha Sim, só que engraçado, né? é isso daí mesmo. E tinha gente que queria o português pro filho dele, sabe? Eu falava, gente, eu, calma, não, não ensina. Olha, eu precisava de uma pessoa para ensinar. Eu falava, legal, sabe? Então, são vivências, experiências, assim. Aí depois ainda veio a Bela, né? A Bela nasceu aqui. E veio a Bela. Então, assim, fora. O que ela fala hoje? Como que você, ela fala o quê? Ela fala inglês ou ela fala português? Ela fala os dois, ela mistura os dois, porque a escolinha é americana, né? Então, as professoras só falam inglês lá na escola. Tem umas hispanas, ela arranha ainda tem um espanholzinho. Mas aí tem dia que ela chega chamando eu no inglês, o pai no espanhol, a Tata no português. É uma miscelânea de coisa. Esse falei para ela, aqui, quando eu levei a Cris na escola, eu até perguntei para a professora, eu falei, olha, eu e o pai não falamos inglês, né? Eu falei, como que vai ser? A gente precisa conversar com ela em inglês, em casa e tal. Aí a professora dela falou, não, de jeito nenhum, vocês vão ter que continuar no português, porque ela vai aprender muito rápido a língua inglesa. E se vocês não manter, né, o O português hábito. na casa de vocês, ela vai perder totalmente. Aí, ufa, né? Deu aquele alívio, que eu falei, meu Deus. Ela Realmente vai aprender, na verdade, desde pequena, ela vai aprender a pensar em português e inglês. foi muito rápido. E agora eu vejo pela pequenininha. A minha pequenininha, com 2 anos e 8 meses, fala mais que o homem da cobra. E ela começa no inglês, muda pro português, arranha o espanhol e lá vai. Ai, gente, que legal, né? Para de entrar. Olha que legal. Lili, um beijo, mãe. A Raíssa, ó, a Raíssa, essa amiga minha daqui, ela tem uma história fantástica também. Ela chegou na mesma época que a gente, nós chegamos, daí acho que uns 15 dias a Raíssa chegou, passou por poucas e boas aqui. Daí também? E agora, esse ano, no comecinho do ano, ela pegou o brincar dela na mão. Chegamos juntas e estamos traçando uma trajetória aí parecida. Beijo, Raíssa. É uma história fantástica também. Ai, que legal. Vem, Raíssa, qualquer hora contar a sua história aqui pra gente, viu? Por Minha mais que a cunhada. gente tenha mulheres que não queira nesse nível, né, de mudar de país, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pode ser, a mudança pode vir, esses recomeços podem vir tanto do recomeço de se permitir novas ideias, novas posturas, um novo emprego, né? Se permitir falar sobre um tema, igual a gente está falando, se posicionar, se colocar em rede social, dialogar. Isso também é quando você adota uma postura, quando você pensa por esse lado, eu vou inovar, seja nesse lado postural que a gente está falando, a gente está recomeçando, né? Porque a gente deixou o que a gente era para trás ontem e a gente vai recomeçar de uma forma diferente. E isso é criar movimento, é nunca parar. Já pensou se você tivesse falado não pro Wesley lá atrás? Né? Não, não vou. Claro que a gente vai sempre conversar como casal e decidir junto. Mas se você tivesse batido o pé e falado não, né? Então você se permitiu. Seria uma barreira e eu falo assim, sabe? Muitos casais frustrados justamente por isso, porque o sonho do marido é estar aqui, a mulher não.
Então, tipo, ela não abraça a causa. E aí sobrecarrega um e o outro fica insatisfeito. E ao mesmo tempo aí, a pessoa quer vir, quer conhecer. Eu confesso, no começo, quando ele começou a falar, eu falei sim. Eu falei, não, vamos. Pra, tipo, para de me encher o saco, entendeu? E outra, vai ser daqui uns 10 anos. Só que quando eu vi o negócio tomando forma e acontecendo muito rápido, peraí, minha família hoje É sério? né? Aí, né, dá aquele, meu, você é pirulei, né? Você tá maluco, tá pichuruco, né? Falei, gente, o que tá acontecendo? Falei, bom, o negócio é o seguinte, ele tá falando, ou eu abraço a causa, né, e realmente a gente vive isso daí junto, e só que assim, é aquilo que eu te falei, quando chegou aqui, foi a mesma situação, o mesmo susto, né? E peraí, mas eu tinha minha profissão lá, que eu vou fazer agora aqui? Não tem nada a ver com aquilo que eu estudei. E mais uma vez, eu falei, peraí, é um sonho do meu esposo. Eu falei, e realmente a gente pode viver algo muito, muito além daquilo que a gente pensa, né? Num país desse, com uma oportunidade dessa. Eu vou pular do barco justo agora, né? E outro detalhe, quando a gente começou a falar para vir, eu falei para ele, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, a gente não tem casa mesmo, a gente mora de aluguel. Falei, então, vamos separar os nossos móveis, a gente deixa guardado em algum lugar, né? E devolve a casa, né? Rompe o contrato da casa e tal. Ele falou, não, a gente vai sem nada para trás. Porque se a gente deixar alguma coisa aqui, a gente vai sempre estar falando, vai que não dá certo. Ele falou, isso não vai dar certo. Ele falou, a partir do momento que a gente não tiver mais uma agulha para trás, a gente vai fazer dar certo. Né? E realmente foi o que aconteceu. A gente, no desembarque daqui, tinha que dar certo. Não podia dar errado. A gente não tinha mais para onde voltar. Entendeu? Eu anunciei a minha casa no Facebook. Eu abri as portas da minha casa, comecei a anunciar tudo que eu tinha em Facebook e tipo, em uma semana vendeu. E eu falava, uau, eu não tenho. E agora? E aí, tipo assim, eu falei, agora é a hora, sabe? Agora vai, só pra frente, só vamos. E realmente, eu falo, sabe, aqui, ou em qualquer outro lugar, a mulher ela pode, o homem é o cabeça, só que a mulher é o pescoço, né? Então, eu acho assim, é muito importante isso. Eu vejo pessoas falando que está totalmente desanimado, frustrado, mas que não tem coragem ou não tem a iniciativa porque o parceiro não está junto, não está, né, abraçando a mesma causa. E é muito mais fácil a gente passar pelo mesmo processo junto. Então tá, vamos passar primeiro pelo perrengue, mas vamos passar junto, porque na hora que tiver a coisa deslanchando, a gente vai estar junto também. Né? Sim. Deus, foi o que foi acontecendo. Hoje, eu falo, foi um processo, foi um tempo. Hoje eu cuido dessa parte administrativa da minha companhia, né? Das limpezas da casa, essa parte de produtos de beleza, né? Eu faço toda essa questão financeira da casa, da filha, do marido. Amiga. Que não é pouco. A gente mas você teve, cara, te admiro demais. Só de você falar aqui já me dá um frio. E olha que eu sou a pessoa que eu já te contei essa história. Eu só não fui porque o Leandro trabalha ainda, né, na mesma empresa e como a gente está falando, a gente tem os dois pontos que a gente entra em coerência. Então, ainda eu estou indo no projeto dele, nas expectativas que eu falo dele, por causa da empresa que é nossa âncora, digamos, né? Mas só de você falar já me dá frio na barriga já. Só de imaginar, falar, não, vamos realmente. O teu marido virar e falar, não vamos deixar nada para trás, porque faz todo sentido, cara, faz muita diferença isso.
falo que isso daí foi um grande diferencial, né? A partir do momento que você vai para um lugar e você começa a ver a fila, é propício a gente querer voltar para a zona de conforto, né? É, Então, porque a gente sair já dessa zona do quentinho é difícil, né? a gente fica naquela, fala, ai, mas para que vai passar por isso, sendo que tem aquilo? Vão voltar? Né? E a partir do momento que você vê que você não tem para onde voltar, você não tem, você fala, não, agora tem que dar certo, vai dar certo porque tem que dar certo. É Não tem diferente. opção. Então, entendeu? Ou vai ou vai. E fez a diferença, sabe? Eu falo que uma fala, né, dessa, uma atitude dessa realmente faz toda a diferença. Só que eu também te conheço um pouco, e eu sei que também essa tua forma leve de também de encarar as coisas e tudo, né? Claro, dentro da consciência, mas dar risada e falar, não, vai dar certo, isso também facilita, né? Porque não adianta você querer ir fazer uma mudança, recomeçar a vida e com aquele peso, ou culpando a pessoa que tá junto, ou já indo pensando que não vai dar certo. Então, ter força, ter garra, e ter leveza também, né? Saber que vai dar certo. De repente o errado já tá dando e tem que dar. Não tem como você passar pela bonança 100%. Sempre tem que vir a tempestade em tudo na vida. Em qualquer aspecto, mudar de emprego, separar, juntar, em qualquer coisa sempre tem o perrengue. E, Né? Pra gente estar bem, tem que passar por isso. E se for de forma leve, né, com parceria, com união, calma, vai dar certo, a gente, vamos junto, estamos junto. Isso daí fez toda a diferença. sim, é verdade. Ah, e eu falei para minha mãe, olha, mãe, você tá vendo? Você falava tanto da minha formação, da minha graduação, eu falei, posso não ter usado ela no começo. Eu falei, mas ela Agora tá usando. documentou aqui. Então, eu falo, sabe, são degraus que a gente tem que subir, são processos que a gente tem que passar. Uns, eu acho que já está trilhado, traçado para passarmos. Outros, somos nós que criamos, né? E eu falo, vale a pena, porque é um grande aprendizado da nossa vida, né? O Juninho, meu primo, veio para cá depois que a gente estava. Ele começou, né, perguntar, e o Elza toda vez, mano, você tá aí ainda? Vem embora, vem embora. E ele, calma, eu vou. Você vê, graças a Deus, eles estão muito bem também. Ele já tá há um tempo aí já, né? Eles também acho que vão para 5 anos já aqui. Então, assim, sabe, eu falo que realmente, às vezes a gente, né, fica parado pensando, né, nas coisas, na trajetória, como foi até aqui. Eu sei que virão novos desafios, né, mas eu falo assim, a gente começa a ver o propósito, né? Realmente conseguimos trazer pessoas que tinham um sonho também de vir e às vezes não tinha essa coragem, às vezes Incentivo. não ter ninguém para receber, incentivo. São vidas que estão sendo mudadas, são vidas que foram totalmente também Impulsionadas, né? desafiadas e impulsionadas, né, de certa forma. E eu falo, nós somos os principais semeadores dos nossos sonhos e os colhedores. E somente nós podemos matar os nossos sonhos, ninguém mais. Então, se a gente traçar um caminho e falar que vai dar certo, que vai conseguir, né, e for mesmo ao encontro daquilo, a gente vai conseguir. E se a gente mesmo começar a matar, aí não vai. Então, não tem que erguer a cabeça e tem que. Se tem vontade. Cara, top. Top demais. Já tava quieta. Agora eu quero voltar de novo. Agora já me deu um faniquito. Já me deu um faniquito. Eu já quero ir aí tomar um chá da tarde com você e com a Raíssa. Você vai amar, ó. Você sabe que pra gente organizar é rapidinho, né? Ai, fica aqui. Ai, meu Deus do céu.
Cara, bom demais. Ficaria aqui escutando horas suas histórias. É bom, é bom. É muito bom saber que tem mulheres assim como você que são impulsionadoras mesmo de transformação, de sonhos. Você poderia realmente ter falado como já aconteceu comigo, olha, eu tenho um filho pequeno, não vou fazer essa transição agora não, vou esperar, né? Aí, porque a mulher, igual você falou, é o pescoço e ela acaba convencendo o marido, por mais que o marido, né, chegue e fale não vamos, você acaba com jeitinho indo e falando não, vamos depois, vamos daqui a pouco, mas você falou assim, não tem obstáculo, realmente para quando a gente quer, a gente vai junto, a gente vai fazer acontecer. E eu vejo que foi isso que aconteceu com vocês, né? Vocês juntos acreditaram e esse acreditar de que podia acontecer foi muito maior do que bens materiais, do que qualquer outra coisa que poderia ancorar vocês em não recomeçar, em não mudar, em não aceitar o desafio. Então, cara, tua história é muito inspiradora. Vou seguir igual a Janaína, não deixe de falar que eu vou te chamar mais vezes, eu não quero nem saber, agora azar o seu. Só que agora eu vou falar. Eu vou falar assim, olha a comunidade, agora eu vou chamar a minha correspondente lá da Flórida pra gente ver o que tá acontecendo lá, como que tá, se teve furacão, como é que tá o tempo. A minha correspondente lá, muito chique. Temporada de furacão tá acabando, não acabou ainda, tá acabando. Teve Meu Deus. do outro lado, na outra costa. Você tá doido. Pra correr. Não é? Falar, não sei se você tá sabendo, o Alexandre da Melry veio pra cá, ele tá aqui. A Melry ainda tá com um pezinho em cada lugar, né? Ela tá com um pezinho aí e um pezinho aqui. Mas tá aqui também, chegou esse ano. Eu tô sabendo, eu encontrei o Michael esses dias, numa festa de criança. Aí a gente deu um pouco de risada, conversamos lá, e ele falou que, mas a gente já sabia porque o Gilson teve aqui, né, um tempo atrás, o pai deles faleceram, né, o seu João faleceu, e aí a gente conversou, então ele já estava com esse projeto de ir para aí, né? Eles foram até te visitar, né? Eles voltaram. E aí eu já imaginei, a hora que eu vi as fotos, eu falei, eles vão voltar, a Breila não vai deixar por menos. Aí depois eles falaram que o Ale foi. Ele Amiga, é isso. Acho que é o caminho de, né, cada um achar o seu caminho, o momento certo, independente, como você falou, se é aí, se é aqui, onde seja, né? Realmente achei lindo também, fiquei já na dúvida das frases, do que eu vou postar, mas a gente pode prosperar em qualquer lugar, realmente. É só assim, o que a gente está querendo falar sobre hoje, sobre essa live, sobre essa inspiração que é você e que você traz pra gente, é de não ter medo de mudança, não ter medo de recomeçar, não deixar o medo te paralisar, que você pode se inspirar outras mulheres, outros homens, através da sua história, a história da sua família. Por que você vai com medo, volta a falar, com medo do que outra pessoa vai falar, você vai guardar para você e não vai poder partilhar com outra pessoa, sendo que você pode agregar muito mais do que desagradar as outras pessoas, que isso sempre vai ter. Então, se eu posso inspirar 5 e desagradar uma, eu vou agradar, eu vou inspirar, eu vou somar na vida do meu próximo. Então é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Então a gente pode transcorrer barreiras, desafios e ser melhor independente do lugar. Mas a gente tem que se permitir, né? Realmente a gente tem que se permitir. Com certeza. Na nossa. Sheila, muito, acho que daqui a pouco o Instagram derruba a gente, já deu 1 hora e pouco. Muito obrigada.
Imagina. Fala, agradeça teu público aí primeiro aí que tá aí. Ai, gente, eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Não, eu quero agradecer todas as queridas que Ai, que fofa. esta. Aí, ó, passou muita gente por aqui. Te amo, amiga, maior saudade. Em junho, minha passagem já tá comprada. Se eu conseguir antes, eu te aviso. Mas para junho, já tá comprada a minha passagem. Já, com certeza, não adianta. Não teria outra resposta. Você tem que vir e já tirar um tempo. Então vai, pode ficar sossegado que a gente vai sentar Mas aí. até lá a gente vai se encontra mais nas redes sociais aqui. Um beijo, fica com Deus. Um Obrigada, grande amiga. beijo para suas princesas, para o seu esposo. Que Deus continue guardando, protegendo, encaminhando vocês em todos os aspectos da vida. Tá? Você sabe que eu te amo muito, independente da gente estar longe, mas a gente está perto. Sempre, uma hora ou outra, a gente está se falando, gritando, rindo. Então, você sabe que você está no meu coração e conexões assim para o resto da vida. Eu sei. Obrigada por, na Merecido. hora que a gente tem esse negócio, bora, vamos. Então, obrigada por ter aceitado meu convite. Não teve meio termo, não teve chameguinho. Vamos, que hora é agora? Obrigada demais, você é das minhas. Te amo demais, viu? Que Deus Também abençoe e até a próxima. te amo, amiga. Saudade, fica com Deus. Um beijo para todos vocês aí também. Um beijo, 22. 22. Tchau. Como